Olá, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui, começando o módulo Comunicação Interpessoal do curso Habilidades do Futuro. Eu sou Daniela Kais, preparei esse conteúdo com muito carinho para vocês e quando a gente fala de habilidades do futuro, e aí chega uma pessoa e diz assim, puxa vida, você vai começar a falar de comunicação falando de corpo, né? Tão rudimentar. Mas a questão é que se a gente quer que o nosso conhecimento seja favorável às nossas intenções, né, aos talentos que nós temos, aos nossos propósitos, enfim, nós precisamos corporificar essas informações, trazer para o nosso corpo a experiência e entender então o potencial da nossa expressão para conquistar tudo aquilo que nós desejamos. Então, esse é o objetivo desse início de módulo da comunicação interpessoal. Nesse primeiro momento, o que nós vamos falar é sobre corpo, voz, expressividade, que também podemos chamar de competência comunicativa, o desenvolvimento da competência comunicativa a favor das nossas habilidades profissionais, que soma-se então técnicas e o conhecimento de vida, toda essa bagagem que a gente traz. Então, é por aí que nós vamos começar essa jornada, né? Que na verdade é um princípio de autodesenvolvimento, de autogestão, em que vocês têm a oportunidade de olhar para tudo isso que vocês estão aprendendo nesse curso e só avançar, né? Tem, então, objetos de reflexão e objetos de ação. De modo geral, o que nós queremos com esse módulo é que vocês aprendam sobre a forma e as estratégias de interagir com os seus players no mercado de trabalho. Seja para empreender ou para entrar para uma grande empresa, a intenção é que vocês saibam utilizar estratégias de comunicação sempre a seu favor. E esse conteúdo, como eu falei, é parte dessa jornada que valida o autoconhecimento, que faz uma percepção do cenário, que hoje é tão importante saber ler cenários, saber entender contextos e que nos permite, então, trazer para o nosso corpo, experimentar no corpo tudo o que nós podemos apreender. A nossa agenda é do corpo, do esqueleto mesmo, poder falar um pouquinho sobre respiração, aerodinâmica, que é como eu faço uma fusão do ar que sai dos pulmões, e é transformado em som, coordenar tudo isso, o neurocontrole, que é transformar essas ações musculares e aerodinâmica em pensamento e os pensamentos em palavras, e então todos os dispositivos linguísticos que estão à nossa disposição. Depois eu vou pedir para vocês, como um desafio, que pegue cada um desses ingredientes, faz ali um mix bem bacana, experimenta isso para ver o quanto muda o sentido e o poder da comunicação. Então, eu vou querer que vocês façam todas as experiências para melhorar, para aprimorar a competência comunicativa. E assim, então, damos início a esse módulo de corpo, voz, expressividade. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre postura. E quando eu falo postura, imediatamente alguém lá já se ajeita na cadeira. Mais ou menos como o outro me vê, né? A minha postura mostra para o outro em que página que eu tô desse relacionamento. Mas não é só isso, não é só para o outro, é também para mim. Se eu entendo que a postura, ela me ajuda
a me comunicar, eu vou cuidar dela com mais rigor. Se eu tiver alguma situação vigorosa em que eu tenha mesmo que me colocar de frente para quem eu estou no embate, eu posso fazer isso. Se eu estou numa situação em que eu posso me relaxar, que é uma situação menos formal, então eu também demonstro isso. Cada vez que eu altero o meu eixo, eu modifico a vibração da comunicação. Então, imagine que eu não posso perder esse eixo e que, numa linha imaginária, eu tenho que traçar uma linha paralela entre o meu diafragma, que é a base do pulmão, portanto, sustenta a respiração, as pregas vocais, que estão bem nessa altura no meio do pescoço, e o queixo. Então, são 3 linhas paralelas. O queixo, toda vez que eu modifico a direção em que ele está, eu tenho uma distorção do som. E lógico, se eu tiver com o queixo para cima, eu passo uma imagem de pretensa superioridade, arrogância. Se eu tiver com o queixo para baixo, eu passo uma imagem de submissão ou não posicionamento. E se eu tiver com o queixo virado para o lado, assim, penso, também falta de posicionamento, uma indiferença, né? Então é importante que eu tenha sempre essas 3 linhas paralelas. O segundo ponto que a gente pode mencionar é com relação à respiração. Todo mundo sabe que o ar é o combustível da fala. A gente fala porque tem essa energia que é aérea, né, que vem do ar dos pulmões. Mas mais que isso, a respiração ela tem uma função vital de sobrevivência e também de proteção, né? Psiquicamente, a respiração ela nos traz o conforto ou o desconforto. Então, atenção à respiração, o ar entra nos pulmões, então toda essa extensão de pulmão abriga o volume de ar e isso me ajuda a falar mais ou falar menos. Imagine que se eu tenho pouco ar e quero falar muito, eu vou alterar a minha voz, eu vou ficar com uma voz que não passa uma boa imagem para quem está me ouvindo, dá um desconforto. Às vezes parece muito ansiosa, às vezes parece cansada, ofegante, às vezes parece que está muito sem energia e tudo isso vem da respiração. É ela o nosso combustível. Digo assim, o carro precisa de combustível para se mover e nós precisamos da respiração para comover, para mover junto, para estar perto daquele que a gente quer interagir. Então, cuidar dessa respiração e tem um treinozinho fácil e eficaz, que é inspira, enche o pulmão de ar e dá uma leve abauladinha na barriga. Então, o diafragma baixa, fica barrigudo e aí solta o ar e a minha barriga vai murchando. Então, o próprio diafragma vai impulsionando o ar. Enquanto eu estou falando, eu faço um fole. Quando o ar entra, diafragma estufa. Quando o ar sai, diafragma murcha. Posso fazer isso inspirando e assoprando. Conto até 5 para o ar entrar. Conto até 7 para o ar sair. Posso fazer com fala automática para eu ter assim em mente quanto que eu consigo em cada inspiração. Então, eu inspiro, encho o pulmão de ar e falo.
janeiro, fevereiro, março, abril, a qualidade da voz tem que ser a mesma da primeira sílaba e na última sílaba. Quando eu percebo que o meu umbigo está lá afundando, eu pego o ar de novo. E isso me ajuda que, se numa inspiração eu conseguir de janeiro a abril e eu quero mais, na próxima eu pego um pouquinho mais de ar e vou até julho. Isso a gente vai fazendo, treinando então a capacidade respiratória. É um exercício que pode ser ampliado e que o único cuidado é com a qualidade da voz. Se você percebe que mudou a qualidade, que parece que a garganta vai raspar um pouquinho, parou, pega mais ar, ok? Esse é muito bacana de ser feito. À medida que o ar sai, ele faz vibrar as pregas vocais e eu tenho então o som, a fonação. E esse som ele vai ser moldado de acordo com aquilo que eu quero falar. Então, se eu quero falar uma vogal, abri a boca, o ar saiu. Se eu quero falar uma consoante, eu vou ter obstáculos para o ar que faz com que essa configuração do ar seja modificada. Então, ba, ra, ra, são pontos que vão mudando na minha articulação. Projetar o ar. Projetar é deixar com que o ar amplifique e ocupe os lugares no espaço. É deixar a sua voz audível, né? Então, se eu não usar as minhas caixas de ressonância, as minhas caixas de amplificação natural, né, como se fossem os amplificadores do aparelho de som, eu abafo a voz e muitas vezes ela é pouco ouvida ou distorcida. Eu posso abafar na laringe, fazendo uma voz assim, que fica mais abafada. Eu posso abafar a voz da boca e fico com a sensação de uma voz assim meio de resfriado. Muitos homens adotam essa voz sem nasal, porque parece uma voz mais incisiva, mais pragmática, mas ela tem... Ela proporciona alguns obstáculos de conexão, né? Ela tem um impeditivo de conexão, que fica estranho, né? Não soa tão bem. E tem ainda quem concentre a voz no nariz e fica com a voz muito anasalada. Homens e mulheres podem ter a voz assim. É uma voz mais afetiva. Ai, verdade. Então ela fica muito concentrada no nariz. Também pode distorcer sua intenção de comunicação. E tem uma quarta caixa de ressonância que é menos utilizada, que é utilizada com muita tensão, que é a faringe, que a voz fica assim, ela fica meio metalizada e eu preciso abrir mais a boca na hora de falar. Eu tenho até um pouco de dificuldade de fazer porque é uma voz muito posterior, mas se vocês forem prestar atenção, vocês já vão evocando pessoas que utilizam predominantemente essas caixas. Mas eu preciso usar as quatro, eu posso usar as quatro, eu posso usar de uma maneira que vai ser agradável de ouvir, que a voz sai sem esforço e é audível. Como é que eu percebo isso? Vamos fazer assim, ó, mãos em concha, ao redor do nariz, e um som de M. À medida que o som sai, você percebe uma vibração nas narinas, um formigamentozinho nas narinas. Significa que você está fazendo corretamente o uso dessa projeção. Algumas pessoas conseguem fazer com tamanha energia que vibra essa região da testa, onde a gente tem seios da face, né? O ar preenche
e você pode acontecer de sentir esse formigamentozinho. Beleza, é legal, mas não é o mais importante. O mais importante é que você consiga fazer aqui. E, no caso de não conseguir, fiz, parece que não chega esse formigamento. Então, inspira, visualiza e acentua o som do M, esse nasal. Tá? A gente pode voltar nisso, para quem sentir mais dificuldade, mas é uma forma de deixar a voz audível e bem cuidada. O outro ponto é a articulação. Para os idiomas, para todos os idiomas, nós temos pontos e modos de articulação diferentes para cada som. E é interessante que você saiba como você produz cada um deles, para que na hora de falar, às vezes num ritmo mais acelerado, os sons não se aglutinem, para que não fique uma fala embolada, pouco compreensível. Então, treinar isso também faz com que as pessoas compreendam mais, e com mais compreensão tem mais conexão, ok? Se a gente fosse falar de alguns sons, tem os trava-línguas que podem ser feitos e tal, mas se você só fizer os sons da língua portuguesa, pá, tá, cá, ba, da, ga, ma, na, nha, fa, sa, chá, va, za, já, lá, lhá, rá, rá. Só isso já vai ajudando você a perceber onde encosta seus lábios, seus dentes, sua língua, a parte posterior da boca, que é onde tem a úvula, a campainha. Então, você vai sentindo como é que essas coisas se tensionam na hora da gente produzir os sons. Os pontos e os modos são os mesmos para todo mundo, mas nós temos ajustes pessoais. Por isso que tem gente que põe a língua para frente na hora de falar, tem gente que põe a língua lateral, que alarga a língua na hora de falar, tem gente que aperta os lábios na hora de falar. Então, tudo isso são ajustes pessoais que podem ser corrigidos ou melhorados, desde que o falante se incomode ou atrapalhe a compreensão, a inteligibilidade da fala. Temos a expressão facial. A expressão facial, ela é mandatória na comunicação, porque se eu tenho uma expressão muito neutra, em que eu quase nunca denoto aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, a forma como eu estou interagindo com o outro, eu provoco uma quebra, uma ruptura de conexão. Então, é importante que eu utilize os meus olhos, a minha boca, o meu sorriso para interagir com as pessoas. Tem um teste que eu acho muito bacana de fazer, que é fazer fotos com as emoções. Então, você pega lá 4, 5 emoções, feliz, triste, assustado, bravo, nojo, medo, enfim. E você fotografa essas emoções. Algumas pessoas que fizeram o teste chegam e falam: nossa, parece que não mudou nada, parece que eu vou, tirando o feliz e triste, que são mais, são extremos, assim, eu não consigo ver a diferença entre o nojo, o medo. E aí, à medida que você vai treinando, você vai conseguindo modificar, você vai trazendo mesmo para o seu corpo a emoção que você sente. Então, eu aconselho que vocês façam, que vocês experimentem olhar para essas emoções. Gestos. É muito usado na nossa comunicação e eles, de fato, compõem aquilo que a gente quer falar.
Tem gente que gesticula excessivamente o tempo todo, que está acostumada a falar, que sente até dificuldade se não puder usar a mão. Tem problema, Daniel? Não tem. Porque o gesto, ele tem que acompanhar a sua personalidade de falante. Se eu engessar as mãos de alguém que tem o hábito de falar com muito gesto, eu estou descaracterizando a comunicação daquela pessoa. Assim como uma pessoa que tem gestos mais brandos, mais suaves, que usa muita parcimônia, se eu falar que tem que usar mais gestos, eu também vou descaracterizar. Mas tem alguns truques, que é, se eu estiver fazendo uma filmagem e eu uso muito gesto, eu tenho que procurar fazer os gestos abaixo do meu rosto, porque se eu transfiro esses gestos para a altura do rosto, eu causo uma poluição no vídeo. Então, pode usar, mas toma cuidado para não passar da linha do rosto. O gesto, além de combinar comigo, com o meu jeito de falar, ele tem que combinar com o discurso. Eu não posso estar dizendo uma coisa e estar negando com os meus gestos ou com a minha expressão facial. Então, ele tem que estar compondo o meu discurso. São gestos que complementam aquilo que está sendo dito. Perguntas que sempre fazem para mim. Eu fico muito tenso, muito nervoso. Posso falar com a mão no bolso? Pode. Mas não vai ficar o tempo todo com a mão no bolso quando você está conversando com alguém. Ponha enquanto você precisa tomar esse controle do seu corpo e depois deixa a sua mão falar. Posso segurar algum objeto para me sentir mais seguro? Pode, mas não vai ficar fazendo movimentos obsessivos, né? Como quando a gente tem uma caneta e fica apertando o dispositivo da caneta. Também, ter um objeto na mão e ficar passando ele de um lado para o outro também não me ajuda a passar a mensagem de comunicação. Então, pensar no gesto como complemento do discurso, como algo que vai me ajudar a levar a mensagem e não atrapalhar. Tá? Essa é a dica fundamental para o uso de gestos. Por fim, os nossos recursos, né, que são muitos e que são brilhantes, tanto para o bem quanto para o mal. Eu tenho muitos recursos à disposição, eu posso usar volume, né, de intensidade de fala, e eu falo que quem pensa que quando fala mais alto chama mais atenção, se falar sempre mais alto não chama atenção. Mas se eu usar o alto e o baixo para chamar atenção, eu vou conseguir fazer isso em momentos pontuais. Porque você vai parar para ouvir o que é que eu estou querendo dizer. Assim como quando eu digo, ei! Você vai, opa, peraí, o que a doida fez agora? Vamos lá, vamos ver, vamos prestar atenção. Então, o recurso do volume de voz, ele tem que ser usado de forma inteligente. Assim como as nossas nuances de grave e agudo. Eu não posso falar sempre no mesmo tom porque eu canso aquele que está me ouvindo. Mas se eu usar de toda a minha entonação, com prolongamentos aqui e ali, com frases mais incisivas, com pontos, perguntas, me entendeu? Percebe que isso faz com que a fala fique mais rica, mais enriquecida. E a ênfase, né? Se eu quero dizer que eu estou aqui agora de frente para os talentos do futuro, eu estou mostrando que essas pessoas que estão me ouvindo são talentosas. Mas se eu quero dizer para você que você é o talento do futuro, eu estou dizendo, presta atenção, o futuro é seu. Então, a forma como eu uso a ênfase chama atenção e dá sentidos diferentes para aquilo que está sendo falado. Outro recurso é ritmo, cadência.
Tudo que eu falo muito rápido é porque não tem tanta importância assim. Se eu passo batido em determinada informação, é porque ela não é tão importante. Mas quando eu quero que alguém preste atenção, eu vou falar um pouco mais devagar. Não precisa ser muito devagar, porque isso também muitas vezes fica chato, né? Mas a lentificação ajuda a retenção, a memória. E por último, por fim, um recurso muito poderoso é a pausa. O que é a pausa? É um intervalo pequeno de tempo entre um enunciado e outro, que dá ao ouvinte a possibilidade de absorver melhor aquilo que foi dito. Então, eu quero dizer alguma coisa e preciso que você retenha essa informação, eu paro e depois continuo falando, e você então vai ficar com aquela latência no seu cérebro. Então, esses recursos, eles me ajudam na intenção de comunicação. Eu tenho que saber o que eu quero do outro quando eu vou me comunicar. E esse saber o que eu quero, essa intenção, é que me leva adiante, é que pode me levar adiante. Certo? Então, esses são os ingredientes que vocês têm para preparar uma excelente receita que eu estou aqui esperando. E eu quero que vocês façam um vídeo. Esse vídeo ele pode ser uma leitura ou um discurso improvisado. Que seja breve, 2 minutos, 3 minutos, mas que você use de todos esses ingredientes que a gente conversou. Que você possa colocar a sua postura, a respiração, a projeção da voz, a boa articulação, também conhecida como dicção, os recursos linguísticos, a pausa, a ênfase, o volume, enfim, tudo que a gente falou até agora, que você possa experimentar, gravar e se olhar, né? Assistir esse vídeo para fazer a sua autocrítica. Eu fico à disposição para receber os vídeos de quem quiser enviar, posso fazer comentários sobre eles, mas é interessante que você tenha a sua autocrítica, a forma que você vai encontrar de ajustar, de afinar esses elementos e esses ingredientes para o que vem pela frente, tá? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre escuta, sobre flexibilidade cognitiva e sobre vieses inconscientes. Então, mais do que transformar esse corpo, a gente vai conseguir então fazer uma fusão entre o corpo e o aprendizado e o conteúdo. E eu sou apaixonada por isso e fico aqui ansiosa, encantada, esperando que vocês também curtam tudo isso. Então, até lá. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui e até a próxima. Beijos!